Fala galerinha, beleza? Aula de física agora, professor Fontinelli na área e vamos que vamos galerinha, olha só. Hoje vamos introduzir de fato a parte de cinemática, os conceitos importantes que você precisa saber para de fato começar o conteúdo de cinemática, beleza? Vamos lá então? Olha só, nós vamos ter aqui, olha, pessoal, a palavra cinemática. E essa palavra cine, né? Você já conhece. Lá a mesma de cinema, né? Cinema quer dizer o quê? Movimento, não é isso? Você vai ver lá o quê? Movimento de imagens, né? E aqui você também vai estudar o quê? Movimento, é isso que você vai estudar. Só que na cinemática tem um detalhe. Você estuda o movimento, mas sem levar em consideração as causas. As causas não me interessam dentro da cinemática, só as características. Quais características? Nós vamos estudar a posição, vamos estudar a velocidade, a aceleração, o tempo, principalmente essas 4 características, ok? Vamos lá então, olha só. Quando a gente pega aqui, por exemplo, e vê uma imagem dessa, né? De um caminhão vindo na direção de um carro, e aí ele freia para poder Então olha só essa imagem que está chegando para você aí. Então olha só essa imagem que está chegando para você aí. Está vindo um caminhão, certo? Um carro quase parando aí. O caminhão vindo em alta velocidade, tá certo? E parece aí que vai colidir, não é isso? Olha aí, ó. Mas ele consegue desviar do carro, não é isso? Então, o que me interessa nesse fenômeno? As características do movimento. Não me interessa por que o caminhão freou, por que ele desviou, para onde ele foi, não. Me interessam as características físicas do movimento e não as causas desse movimento, beleza? Olha esse outro aí, ó. Você vai ter um projétil atingindo um elemento de teste, um elemento balístico, né? E aí você caracteriza a desaceleração do projétil, né? Você observa que o corpo se deforma. E aí você tem várias características que vai interessar para a gente apenas aquelas características do movimento. As causas que provocaram todo esse estrago, por que a bala saiu, por que o projétil ficou, isso não nos interessa nessa parte do nosso estudo. Ah, mas vamos estudar isso, Fontinelli? Vamos, mais na frente, não agora, beleza? Então vamos lá, olha só, galerinha. Quando você tem, então, os conceitos importantes. Vamos lá, então, os conceitos importantes. Primeiro deles, eu pergunto para você, é o ponto material, partícula. Eu te pergunto, a Terra é uma partícula? Pensa. A Terra, galerinha, é uma partícula ou será que não? Mas desse tamanhozão, será que eu posso falar que é uma partícula? Olha lá, a Terra é muito grande, todo mundo já sabe disso, né? Tem muita gente na Terra, vive aqui e tudo mais. Mas olha, a Terra, pra gente, ela nunca será uma partícula, né? Pro nosso, considerando o nosso tamanho. Mas olha, quando eu olho o universo, a Terra é uma partícula em relação ao universo? É. Então, por mais que algo seja grande, pode ser considerado uma partícula? Pode. Por quê? Basta que eu compare com a outra coisa muito maior. Então, quando eu falo em partícula, é quando as dimensões, o tamanho daquele cara é desprezível. Tá certo? A partícula, o tamanho não vai me interessar. Eu também posso chamar de quê? Ponto material. Você fala assim, um ponto material desloca-se com 72 km por hora. Me interessa o tamanho dele? De jeito nenhum. Por quê? Porque eu estou subentendendo que ele é o quê? Uma partícula, ele é um ponto material, fechou? Então olha lá, um corpo é considerado ponto material ou partícula quando suas dimensões podem ser desprezadas em relação ao fenômeno estudado. Dessa forma, e dependendo da situação, um homem, um automóvel e até mesmo a Terra pode ser considerados o quê? Pontos materiais, ou seja, partícula. Então partícula é quando as suas dimensões podem ser desprezadas. Qualquer elemento pode ser a partícula desde que eu compare com algo muito maior. Fechou? Lembrando
que nós temos hoje mais uma atividade do nosso jogo, né? Você tem que ajudar o Peninha. Então aí na descrição vai ter o jogo do Peninha. No final da aula você acessa para jogar, ok? Que é exatamente em cima do nosso conteúdo aqui, ok? Vamos lá? Então olha só, eu quero localizar um elemento. Por exemplo, aonde está a drogaria São José? Você consegue localizar e me falar assim, olha, basta você ir em tal canto que você chega na drogaria São José? Bora pensar aqui, ó. Drogaria São José está bem aqui, ó. Eu tenho aqui a Rua 43 e a Avenida Marechal Rondon. E a drogaria São José é na esquina, na cidade de Goiânia. Então eu te dei todos os parâmetros para você encontrar a drogaria São José. Mas eu te pergunto, sempre eu vou ter rua assim para estabelecer a localização das coisas? Ou nem sempre? Dentro da sua casa você tem rua? Não, né? Você tem que falar assim, ó, tá dentro do quarto, perto de tal coisa, assim, assado. Ou seja, você tem que dar uma referência. E é isso que a gente interessa aqui pra gente, é o referencial. Eu preciso sempre de um referencial para dizer aonde aquele cara está localizado. No caso, a gente tem uma mosca. E eu tenho um referencial. Para eu indicar onde essa mosca está, basta que eu diga o quê? Quem é meu ponto x1 e quem é meu ponto y1. Quando eu tenho dois pontos, duas coordenadas, eu encontro o quê? O meu ponto. Não é isso? Eu encontro o meu ponto, que é aqui onde a mosca está. Aí eu localizo essa mosca. Beleza? Então o meu referencial, seja ele um mapa, seja ele um plano cartesiano, você tem que ter para poder se referenciar, dizer se o corpo está onde ele está. Beleza? Vamos aqui, ó. O corpo que usamos como base para definir as posições de outros corpos é denominado referencial. E é em relação ao referencial que determinamos se o corpo está ou não em movimento. Isso aí que a gente vai chegar agora. O sistema cartesiano da figura A representa um referencial onde a posição da mosca é dada pelas coordenadas x1 e y1, igual nós falamos. Beleza? Vamos então para a próxima? Olha lá. Posição em uma trajetória. É importante ter a posição demais da conta. Vou falar para você assim, olha, estou viajando de Belém para Goiânia. Aí eu falo assim, olha, meu carro quebrou. Eu vou te falar, aonde o carro quebrou? Na BR-153. Se eu não te falar, você não vai saber. O que a gente faz então para posicionar um elemento dentro da minha trajetória? Eu vou colocar esse elemento aqui, ó. Esse aqui, ó, BR-153, quilômetro 42. É isso que eu utilizo. Esse aqui eu chamo de quê? Marco. Os marcos servem para localizar a posição na rodovia. Tá ok? E aí eu tenho o marco 0, que é o quilômetro 0 da minha rodovia, o quilômetro 42, e assim vai. Normalmente eles vêm de 10 em 10 quilômetros, ok? Localizando você aonde você está. Tranquilo? Beleza? Então, o marco ele serve para isso. E aí numa rodovia, o que vai acontecer? Eu tenho vários marcos para posicionar você. Por exemplo, aqui ó, meu carro caiu, quebrou lá no quilômetro 50, o Fusqueta. Pronto, Fusqueta, quilômetro 50, eu já sei onde ele está. Está no quilômetro 50 da BR-153, ou seja, outra BR qualquer. Ok? Então essa posição na trajetória eu verifico justamente em relação aos marcos. Tranquilo? Agora, com base em tudo que a gente falou, eu vou determinar se um corpo está em movimento ou em repouso. E aí eu vou falar assim para você, olha, a gente diz, você agora está em movimento ou em repouso? Pensa. Não sabe? Chuta. Pergunta para quem está aí do teu lado. Seu pai, sua mãe, pergunta para quem está aí do lado. Mãe, eu estou em repouso ou em movimento? Então pergunta assim para ele. Pai, você está em repouso ou em movimento? Ou pergunta para o teu irmão, né? Teu irmão, aquele que perturba a tua vida. Então pergunta para ele se está em repouso ou em movimento. Olha só, o que acontece? Movimento e repouso. Vamos ver aqui. Esse cara aqui, parece que ele está em movimento ou em repouso aqui no escritório, trabalhando. O que você acha? Muita gente, quando eu pergunto isso, fala que ele está em repouso. Tá? E aí eu vou falar para você o seguinte, beleza. Mas ele está sobre a Terra, concorda? Se ele está sobre a Terra, eu te pergunto, a Terra está girando? Tá, não tá? Então a Terra está em movimento? Tá. Ela gira em relação a quem? Ela gira ao redor do Sol. Então se ela está em movimento, esse cara aqui vai estar em repouso ou vai estar em movimento? E aí? O que você me diz?
esse cara aqui está aqui na Terra. Ele vai estar em repouso ou em movimento? E como a Terra está girando ao redor do Sol, e ele está aqui, ele está em repouso ou está em movimento? Pois é, isso gera uma dúvida, né? E a resposta certa seria depende. Como assim, Fontenelle? Depende. Se eu estou em repouso ou estou em movimento, depende. Do quê? Do meu referencial. Se eu não tiver o referencial, eu não vou ter como determinar se eu estou em movimento ou em repouso. Beleza? Vamos lá então, pessoal, olha só. Esse cara aqui, em relação à mesa dele, está em repouso ou em movimento? Em relação à mesa dele. Eu vou pensar assim, olha. A distância dele em relação à mesa dele está mudando? É um macete, tá? Para você identificar rapidamente se é movimento ou em repouso. Então, bora lá. Se esse cara, essa distância aqui entre ele e a mesa muda, ele está em movimento. Não, a distância entre ele e a mesa dele não muda. Então, ele está em repouso. Entendeu como é o esquema? Vamos pensar assim, olha, minha camisa. Essa camisa aqui, ó. Essa camiseta, né? Essa camiseta aqui, ó. Quando eu me desloco, ela saiu do meu corpo e saiu andando sozinho? Não. Ela está sempre no mesmo lugar em relação a mim, concorda? A minha distância em relação à camisa sempre é a mesma, concorda? Então, se a distância é a mesma, a camisa está em repouso em relação a mim. Deu para sacar? Agora, se eu pego, por exemplo, em relação ao quadro, ou em relação a outro ponto fixo, o que acontece? A distância mudou? Mudou. Se a distância muda, então já não está mais em movimento em relação a mim. Ok? Já não está mais em repouso em relação a mim, porque a distância está mudando. Vamos pegar outro exemplo. Olha aqui, ó. Pressão. Passou um cara de bicicleta lá atrás. Ele está lá na casa dele trabalhando e passou um cara de bicicleta lá atrás, ó. Então vamos colocar 3 posições aqui. Posição 1, posição 2, posição 3. Aqui eu tinha uma certa distância. Aqui eu tinha uma certa distância. E aqui eu tinha outra distância. Essa distância sempre é a mesma? Distância 1, 2, distância 3. Essa distância sempre é a mesma? Não, né? Mudou a minha distância, não mudou? Se a minha distância está mudando, eu posso dizer que está em movimento ou em repouso em relação ao bicicleteiro, ao ciclista. Em relação ao ciclista, ele está em movimento ou em repouso? Em movimento. Então ele está em movimento em relação a quem? Em relação ao ciclista. Em relação à mesa, ele está o quê? Ele está em repouso em relação à mesa. Porque a distância muda? Não. Em relação ao computador aqui, ó, a distância muda? Não. Então ele tem quê? Repouso. Deu para entender? Fechou? Beleza? Besteira, né, cara? Dá até raiva de uma questão dessa. Vamos lá, então? Outro conceito, olha aqui, ó. O que acontece? Aqui, quem é você? Quem é esse aqui? É você. Esse aqui é você. E essa aqui é a sua amada. O amor move montanhas. E aí, olha só, pessoal. Ela mal saiu de perto de ti, já tá mandando coração pra ela, tá vendo? E ela respondendo aqui com coração. Não sei se é pra ti, mas ela tá respondendo. E aí o que acontece? Olha só. Quando você vai lá e deixa o ônibus, ela dentro do ônibus, eu te pergunto, esse ônibus tá parado, velocidade igual a 0. Primeiro ele está parado. Eu te pergunto, a distância vai mudar? Não, certo? A distância não muda. Então a distância ela é constante, sempre a mesma. Se a distância sempre é a mesma em relação a ela, eu falo que ela em relação a você está em movimento ou em repouso? Repouso. Ela em relação a você está em repouso. E você em relação a ela também está em repouso. Tá certo? Agora, a segunda situação. O ônibus não está mais parado. O ônibus é igual o Sacrabala lá de Belém. Sacrabala é um ônibus famoso lá em Belém, porque tudo caindo aos pedaços. E tem uns lugares lá perigosos que ele passa. Depois eu conto essa história. Então, olha lá. Velocidade. Ele atinge 120 km por hora em 2 segundos. Ele é mais rápido que muito carro 2.0 por aí. Em 2 segundos. Então eu te pergunto, olha só. Se ele atinge 120 km por hora, essa distância é constante? Não. A distância está aumentando. Se a distância está aumentando, ele está em movimento ou em repouso em relação a ela? Ele está em movimento em relação a ela. E ela está em movimento ou em repouso em relação a ele? Ela está em movimento em relação a ele. Por quê? Porque a distância está mudando. Fontenelle, isso é meio doido, né? É porque é o referencial. De acordo com o referencial, é que você vai ter movimento ou repouso. Vamos pensar aqui, olha. Ela em relação ao banco, ela está sentada. Ela em relação ao banco, eu tenho que pensar sempre assim. Pensa como eu estou te falando, fica fácil. Ela em relação ao banco, ela está sentada, a distância muda ou não? Não.
A distância é o quê? Constante. Se a distância não muda, ela está em movimento ou em repouso? Repouso em relação ao banco. Não pode só ser repouso ou só ser movimento. Tem que falar o referencial. Ela em relação ao ônibus. Ela está indo para trás do ônibus ou para frente do ônibus? Não. Está sempre no mesmo lugar do ônibus, concorda? Sim. Então ela está em repouso em relação ao ônibus. Deu para entender? Ele em relação ao pneu do ônibus. O pneu do ônibus, que está com a velocidade de 120 km por hora, está distanciando? Tá. Se a distância muda, no caso está aumentando, ele está em movimento ou em repouso em relação ao pneu do ônibus? Movimento. Você está estudando provavelmente sentado, certo? Sentado numa cadeira, de preferência numa mesa. E aí eu te pergunto, nessa cadeira, essa distância entre você e a cadeira muda? Não. Se a distância não muda, você está em movimento e repouso. Repouso em relação à cadeira. Ok? Você deve estar na sua casa estudando. Na sua casa, a distância entre você e sua casa muda? Não, você está quieto aí, né? Então você está o quê? Em repouso em relação à sua casa. Porque a distância entre você e a sua casa não muda. Mas quando você está indo para a escola, está distanciando em relação à sua casa, você está em movimento em repouso em relação à sua casa. Em movimento que você está se distanciando da sua casa. Fácil, né? Besteira, cara. Aí você coloca um relógio no braço. Você em relação ao relógio, está em movimento ou em repouso? Em repouso, porque a distância entre você e o seu braço não muda. Se a distância não muda, você está em repouso. Você em relação ao sol, está em movimento ou em repouso? Movimento, porque você em relação ao sol, a distância está mudando o tempo todo, porque a Terra gira e tu gira junto. Tá ok? Fechou? Cuidado, não erra, porque isso é muito fácil de acertar, tá? Vamos lá então, galerinha. Movimento e repouso depende do quê? Movimento e repouso depende do referencial, galera. Só com referencial que eu posso dizer que o corpo está em movimento ou em repouso. Vamos para a próxima. Besteira, cara. Olha aí, trajetória. Isso é bacana. Trajetória é bacana. Olha lá. Trajetória. Denomina-se trajetória linha imaginária descrita por um móvel em relação a um referencial dotado. A trajetória depende do referencial dotado. Cuidado com isso aqui, ó, do referencial. Você, vamos pegar você mesmo, olha só. Quando você pega aqui, ó, eu sei que você é um cara muito bom de bola, né? Você é um craque da bola. E aí, olha, isso aqui é a tua chuteira, tá? E aí, olha, o que acontece? E aqui é a tua perna. E aqui é a bola que tu chutou e fez esse movimento. Presta atenção. Quando você está de lado, você vai ver essa linha de trajetória aqui, ó. É uma parábola, não é assim? Que o Jeff ensinou para vocês, ó. Equação de segundo grau, que gera uma parábola numa função. Beleza. Quando é uma parábola, porque eu estou olhando o quê? Lateralmente. Mas se eu olhar esse cara aqui de frente, olha, e ele chuta que vem na minha direção, o que parece? Uma reta. Não é isso? Eu vou ver o quê? Uma bola subindo, uma bola descendo. Eu não vou ver essa lateralidade de parábola. Eu vou ver só ela subiu e desceu. Parece uma reta. E aqui ela parece uma parábola. Por que isso muda? Porque eu estou mudando o meu referencial. Ora eu estou lateralmente e ora eu estou frontalmente. Deu para entender isso? Então são duas trajetórias diferentes. A trajetória depende do percurso que o corpo faz, mas depende do meu referencial também. Ok? Tranquilo? Vamos à próxima. Besteira, cara. Nem acredito que é tão fácil isso. Fonte. É, cara, é besteira mesmo. Dá até raiva de um trem desse. Bora. Distância percorrida. Como é que eu faço para achar a distância percorrida? O que é isso aqui, Fontenelle? É a soma. Soma dos espaços em módulo. O que é módulo? É quando o sinal não interessa. Só o número. Lembra lá de unidade que a gente falou sobre grandeza escalar? Então, ΔS é a somatória em módulo quando eu quero a distância percorrida. Ok? Então eu vou lá. Ah, Joãozinho saiu da casa da Maria Chiquinha, foi para a casa do Célio, voltou para a casa do Luiz Primandade, foi lá para a casa do Jefferson. E aí eu pego aqui, olha, eu tenho o delta S1, delta S2, delta S3. O que ele fez então para saber a distância percorrida? Eu tenho que pegar e fazer a somatória dos meus espaços em módulo. Então eu tenho que pegar o delta S1 mais o delta S2 mais o delta S3
Ou seja, todos os espaços que eu preciso. Fontenelle, mas o que é ΔS? É a variação de espaço. E aí entra um tópico importantíssimo para você. Mas calma que vai fazer exercício, você vai aprender. Nem que tu não queira, tu vai aprender. Olha aqui, ó. O delta é um triângulo. Lembra da equação do segundo grau? Que você calculava o delta? B ao quadrado menos 4AC? Beleza. É a mesma letra. Porém, aqui ele vai significar o seguinte. Toda vez que ele aparecer para você, ele vai ser variação. Variação de alguma coisa. Variação. Toda vez que ele aparecer para você, ele é variação. Ele vai aparecer muitas vezes dentro da física. Até o terceiro ano. Então, olha lá. Delta S. Quem é esse S? S é espaço. Pô, mas espaço começa com E, Fontenelle. Pois é. É porque vem do inglês, né? Então, space. Lembra disso? Delta Space. Pensa assim. Vamos fazer até um grupo, Delta Space. Olha aí, ficou bacana. Então, aí. Variação de espaço. Variação de espaço, galerinha, quer dizer o quê? É o espaço final menos o espaço inicial. E é muito fácil isso. Porque, olha lá. Quer ver como você já sabe disso? Nem sabe que sabe? Presta atenção. Tu passou pelo marco 30. Passou pelo marco 30 quilômetros. Aí depois tu foste passaste pelo marco 50 quilômetros. Com o seu Fusqueta. Olha lá, o Fusqueta. Quantos quilômetros você andou daqui pra cá? Fala aí pra mim. 20 quilômetros. Tá feio, né? Deixa eu pagar. Você andou quantos quilômetros? 20 quilômetros. Beleza, você fazer isso. O que tu fizeste, matematicamente falando? Tu pegou 50 e subtraiu de 30. 50 menos 30, 20. Mentalmente você fez isso. Tá? Se você fez a subtração, você fez o quê? Isso aqui, ó. 50 menos 30, quanto é que deu? 20. Quem é esse? É a variação do espaço. Beleza? Deu para entender? Deu, não deu? Então bora fazer exercício disso aí. Exemplo, só para você treinar, rapidão. Olha só, vamos lá. Delta S de A até B. Letra A de amor ardente. Letra A de amor ardente. Delta S de A até B. Quem é meu ponto final? Ora, ele saiu de A e foi para B. Foi para cá. Então ele saiu do 20 e chegou no 50. É o espaço final menos o espaço inicial. Bora ver? AB. O que acontece? Ele sai de A e chega em B. Então B é meu final. O espaço final é 50. E o inicial é 20. 50 menos 20, 30. Acabou? Acabou. Quando não deu nem graça, não foi? Já acabou tão rápido, mal começou. Pois é, cara, besteira, tá vendo? Vamos lá. Letra B, de beijo selvagem. Como é que fala? Delta S vai de A até C. O que eu faço? Espaço final menos espaço quê, pessoal? Inicial. Delta S de A até C vai ser de A até C. Quem é meu espaço final? 80. Sempre ao final menos o quê? O inicial. De onde ele saiu? Do 20. Quanto é 80 menos 20? Delta S de A até C é 60 o quê? Quilômetros. Pô, Fontes, é muito fácil, dá até raiva de fazer. Exato, cara, é muito fácil. É treino. Na verdade, não é fácil, é treino. Se você treinar, fica fácil. Se você só ficar olhando e não fazer exercício, aí fica difícil. Então você não pode ficar só assistindo a aula. Tem que pegar o caderno, organizar, fazer a questão, tentar. Quando eu falo para dar pausa, dá pausa, tenta resolver. Errou, não tem problema. O importante não é você acertar de cara. Tá certo? Isso é o treino para fazer com que você comece a acertar. Fechou? Vai lá, você vai fazer as outras letras aí, dá um pause e tenta fazer. E aí eu vou resolvendo, você vai dando, né, o prosseguimento. Beleza? Então vamos lá. Letra C, você já está com pausa aí, não continua não, trem. Espaço final menos espaço quê? Inicial. Então, delta S de A até D vai ser A é 20, D 110. 110, que é espaço final, menos quem? O A que é quanto? 20. Por que é de A a D? Porque a letra aqui está aqui, pô. A placa D, a placa A, né? Então, bora lá. Delta S de A até D. 110 menos 20 dá quanto? 90 km. Pô, Fontenelle. Besteira, né, cara? D, bora lá para D, de danadinha. Delta S de B até D. Espaço final menos espaço inicial. Fontenelle, assim eu vou decorar essa fórmula. É para isso mesmo. É por isso que eu repito tanto.
É para te decorar, beleza? Então vamos lá. D até D. Quem é D? É o espaço final, que vale quanto? 110. Menos o B, que é o espaço inicial, que ele falou que começa em B. Já não, aqui não começa mais em A. Aqui começa em B. Beleza? Então é 110 menos o B, que é 50. Quanto é que dá essa subtração aí? 60 quilômetros. Besteira, né, cara? Não acredito. Acertou? Fechou, meu jovem. Dá o pause. Vai para a próxima. Bora. Letra E de êxtase. A letra E eu já fiz, olha. A letra E é a mesma daqui, ó. Agora, letra F. Letra F de fofinha. Vamos lá. DC. Olha, cuidado. Agora é DC. Ele saiu de D e foi para C. Tá certo? DC, foi para C. Então, vou fazer o quê? Espaço final menos espaço quê? Inicial. Delta S de DC. É, o espaço final que vale quanto? 80. Menos espaço inicial que vale quanto? 110. 80 menos 110, como é que faz? BC. Sinal do maior negativo. Quando os sinais são contrários, subtrai desse sinal do maior. 80 menos 110, ou 110 menos 80, tanto faz. Vai dar o quê? 30 quilômetros. Beleza? Agora as letras G de gatinho. C até A. Ó, de novo, vai de C até A. Não é na mesma ordem. Quantidade de negativo. Pode? Pode. Não tem problema, tá? É porque quer dizer que está contra a trajetória. A trajetória está aumentando. 20, 50, 80, 110. Nesse sentido, ela está aumentando para cá. Quando dá negativo é porque está voltando. É isso que quer dizer negativo, tá? Fisicamente falando. Então, bora lá. Letra G de gatinho. CA é o espaço final menos o quê? O espaço inicial. Delta S de CA vai ser... Quem é meu espaço final? Ó, CA. O espaço final é 20. Quem é meu espaço inicial? É o C. Como é que eu faço a conta? Ó, subtrai. E deixa o sinal do maior. Sinal maior, positivo ou negativo? Sinal maior é negativo. 20 menos 80, 80 menos 20, tanto faz, dá quanto? 60 quilômetros. Não acredito, fonte. Ah, se eu fecho todas as provas, Deus quiser, vai dar certo. Eu quero comer churrasco do Enem. Fechou? Daqui a 3 anos, ai de ti se tu não me chamar. Eu jogo é praga em ti se tu não me convidar pro teu churrasco. Tá vendo? Bora. Olha aí. GH. Olha, já chegou na última. Ah, não acredito. Já? Quando é bom, acaba rápido. Bora. De B para C. Ah, não, isso é fácil. De B para C. Você já sabe de cabeça. Dá quanto? 30 km positivo. Por quê? Porque está a favor da trajetória. De B para C. Fechou, galerinha? Dúvida, coloca aí no comentário. Manda aí pra gente. Não fique com dúvida. Mande nos comentários. Tá? Vamos para os exercícios de fato agora. Primeiro exercício, fala assim, ó. No interior de um avião que se desloca horizontalmente em relação ao solo com velocidade constante 100 km por hora, um passageiro deixa cair um copo. Observe a ilustração abaixo, na qual estão indicadas 4 pontos no piso do corredor do avião e a posição desse passageiro. O copo, ao cair, atinge o piso do avião, próximo ao ponto indicado pela seguinte letra. Em que letra esse copo vai cair no avião? Em P, em Q, em R ou em S? É isso que ele está perguntando. E aí eu fiz uma animação para você entender melhor. Olha aí, ó. O avião, o ar que está dentro do avião, ele não anda, ele não desloca. Tá certo? Não tem vento dentro do avião, né? Só se furar uma janela dessa daí. Mas não furou. Então olha lá. Esse cara aqui, quando ele já caiu no corpo, o que acontece com esse corpo? Olha. Ele cai aqui. Gostou da animação? Animação Fontenelle. Bora lá. Agora eu fiz uma outra animação. Uma pessoa que está lateralmente a ele, como é que vai ver isso? Vai ver caindo assim também? Não, se estiver fora do avião. Se estiver dentro do avião junto dele, vai ver desse jeito. Mas se tivesse um outro avião passando do lado, né? Não tem como, mas vamos supor que tivesse. E ele tivesse aqui, ó, e ele fosse deslocar, olha aqui o que acontece. Ele estivesse deslocando na lateral, olha, eu vou voltar. Olha o que acontece com a minha latinha. Que movimento é esse aqui, pessoal? Sabe que movimento é esse aqui? Esse movimento aqui, que a latinha começa a cair aqui, ó. É uma parábola. Lembra que eu falei para você do futebol?
Pois então, se eu tivesse lateralmente esse cara aqui fora do avião, eu ia ver desse jeito aqui, ó. Fora do avião. E se estivesse dentro, aí ia cair uma retinha assim, ó. De qualquer forma, ele vai cair em qual letra? Na letra R. Beleza? Tranquilo? Ah, se tivesse vento, fosse um carro, né? Aí a história muda, tá? Mas nesse caso que não tem vento, beleza, cai direto. Tranquilo? Fácil, né, galera? Besteira, né, cara? Fácil demais, dá até raiva de um negócio desse. Bora! Olha aí! Dá o pause e tenta resolver que eu já falei essa resposta aqui para vocês, ok? Eu vou continuar aqui. Vamos lá então? Olha só, questão da 6 Gran Rio. Um trem anda sobre trilhos horizontais, retilíneos, quer dizer que em linha reta, retilíneos, linha reta. Velocidade constante, quer dizer que ela nem aumenta nem diminui, ela é constante, de 80 km por hora. No instante em que o trem passa por uma estação, cai um objeto, inicialmente preso ao teto do trem. Olha aqui, o objeto estava no teto do trem e vai cair. A trajetória do objeto, vista por um passageiro parado dentro do trem, como é que ele vai ver dentro do trem? Quem está aqui dentro do trem vai ver o que? Caindo como? É uma o quê? Reta. Tá certo? Você não consegue ver no trem se aquele cara está vindo assim ou assim. Só consegue ver se você vê quando ele cai no chão. Mas ele é uma reta. Dentro do trem. E se for fora, esse trem está passando aqui, olha. Eu estou do lado de lá. O trem está passando aqui, ó. Como é que eu vou ver esse cara aqui, ó? Tá certo? Se esse cara aqui, ele vai ver como? Letra E de êxtase. Como é o cara dentro do trem, ele vai ver a letra A de amor ardente. Nossa! Beleza? Fácil, muito fácil. Besteira, né, cara? Dá até raiva. Bora! A próxima questão fala assim, ó. O avião identificado na figura voa horizontalmente da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita. Está nesse sentido aqui, então. Com velocidade tal. Um indivíduo do solo observa um ponto vermelho na ponta da hélice. Qual figura melhor representa a trajetória de tal ponto em relação ao observador externo? Se fosse um cara que conseguisse ver a hélice toda e tivesse no avião, ia ser assim, concorda? Esse símbolo aí parece aquele negócio, aquele refrigerante que desce redondo, né? Ó, igualzinho. Mas olha, refrigerante. Então olha só. Aqui, além de girar assim, olha, ele está indo para frente. Então qual é a letra que você ia marcar? Letra B de beijo selvagem. Não acredito. É só isso, cara? É besteira, cara. Beleza, galerinha? Beleza, galerinha? Tranquilo? Vamos à próxima, fechar? Olha só. Primeira questão fala assim, ó. Ele quer que você analise o que é verdadeiro e o que é falso aí. Vamos lá. Cascão encontra-se em movimento em relação ao skate. Cascão em relação ao movimento. Quem é o Cascão? Aqui é o Cebolinha e aqui é o Cascão. A distância entre o Cascão e o skate aumenta ou diminui? Nenhum dos dois. Se não diminui, o Cascão está em repouso em relação ao skate. Então, em relação ao skate está em movimento? Não, falso. Beleza? Item 2, dá pausa para estar resolvendo isso aqui. Para de ser curioso. Dá o pausa e resolve sozinho. Então, olha lá. 2. Cascão encontra-se em repouso em relação ao skate. Cascão encontra-se em relação ao skate. Em repouso em relação ao skate? Sim. Cascão em relação ao skate está em repouso. Mas o movimento em relação ao Cebolinha. A distância entre ele e Cebolinha está mudando? Tá. Então ele está em movimento em relação ao Cebolinha. Item 2, verdadeiro. Vamos ver o terceiro. Cebolinha encontra-se em movimento em relação ao skate. Cebolinha encontra-se em movimento em relação ao skate. Porque a distância está mudando. Verdadeiro. Item 3, verdadeiro. Então quem são os verdadeiros? Item 2 e 3, letra D de danadinha. Ah, moleque. Fechou? Tranquilo? Vamos lá. Então, galerinha, fechamos por aqui hoje. Vimos vários conceitos importantes que você precisa para as próximas aulas. Né? Já não deixe acumular aula, cara. Se você está querendo preparar para o Enem, se você pensa em uma faculdade, se você pensa em algo do tipo, cara, vamos nos preparar. A gente está dando o maior apoio para vocês. Esse projeto é um projeto que está dando certo.
Todo mundo está gostando muito das aulas, né? A maioria dos alunos está gostando muito das aulas. E é uma oportunidade que mesmo você, que está no interior de Goiás, de difícil acesso, ter acesso a professores que estão tentando dar toda a atenção, tirar as dúvidas. Basta você fazer a sua parte. Nós estamos aqui tentando fazer da melhor forma possível. Beleza, galerinha? Então, fique com Deus. Manda os comentários caso você tenha dúvida e até a próxima. Valeu, galerinha. Um abraço. Até mais.